Lá que eu sou um pouco mais alto, que começa a chiar, e um pouco baixo, fica baixo demais, mas não está dando certo. Agradeço a presença de todos. Para quem não me conhece, me chamo Rafael, sou hoje o diretor-presidente do IPUB, Instituto de Planejamento Urbano. Ótimo vê-los aqui participando. A gente teve a nossa primeira oficina temática ontem, na região do Estado do Norte. Foi muito bem participativo, tínhamos mais de 40 pessoas participando, tivemos discussões, conversas, foi muito bacana. Esperamos que hoje a gente consiga tratadas na mesma leva e que ande tudo muito bem. Agradeço a presença dos vereadores também, essa relevação foi muito importante. Agradecer ao Júnior também, nosso secretário do setor que representa. E vou deixar a fala agora para vocês, até para não prolongar muito. A gente tentou esperar um pouquinho do tempo, atrasamos um pouquinho para chegar mais gente. O pessoal às vezes não tem problema. Mas para não prolongar muito, eu vou deixar a fala do Samuel, nosso representante da UFSC, que é um rapaz que fala muito bem, então vocês vão gostar dele. Obrigado pelo rapaz. Ele vai dar andamento no processo aqui. Basicamente, quero agradecer a vocês de todos, enquanto está aqui, realmente um gano de estar expondo o seu tempo e suas opiniões, que é o mais importante. Beleza? Obrigado. Só se eu falar assim, vocês ouvem bem? Então tá. Antes de mais nada, boa noite. Tem o pessoal chegando ali, podem se assentando com calma. Acho que alguns de vocês já estão começando a reconhecer a fisionomia aí por conta de outras atividades. Isso é muito importante, né? Ver que o pessoal está participando e acompanhando de perto esse processo. Sou Samuel, sou professor do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina, lá de Florianópolis. Nós estamos basicamente há 2 anos aí junto com o IPUB estabelecendo um convênio de cooperação técnica para o desenvolvimento de 2 instrumentos muito importantes para o município, que é o Plano Diretor Participativo e o Plano de Mobilidade Urbana. Então não necessariamente eles são instrumentos semelhantes, cada um atua de uma forma diferente, mas aqui a gente está tendo a oportunidade e privilégio de fazer com que eles sejam elaborados no mesmo momento. E a gente vai explicar um pouquinho como é que vai funcionar isso hoje. A ideia, a gente não chamou hoje de audiência pública, a gente está chamando isso aqui de uma oficina, porque a ideia é a gente poder conversar com vocês sobre determinados aspectos que vocês consideram importantes sobre o município. Só que antes de a gente conversar, eu vou pedir uma pequena paciência de vocês aí de 30 minutos. Ontem eu acabei me alongando um pouco mais, mas eu espero 40 minutos conseguir fechar. Apresentar para vocês como é que está sendo estruturado esse processo de revisão do plano diretor, plano de mobilidade urbana. Alguns de vocês já sabem isso, acho que lá pela 5ª oficina vocês já vão poder apresentar no meu lugar aqui, porque a gente está apresentando o mesmo conteúdo e a repetição nesse caso é importante porque os públicos são diferentes. Então a ideia é que cada um que vem aqui saiba, né, como é que vão ser as regras do jogo, porque a gente quer ser cobrado muito fortemente que essas regras do jogo aconteçam da forma que está sendo combinada até o final. Tá? Nosso papel aqui, como o do IPUB, a gente não vai definir o conteúdo final do plano diretor, a gente está dando suporte técnico para que a decisão seja feita da melhor forma possível pelo Conselho e depois pela Câmara de Vereadores. Então, a nossa preocupação é que essa participação, que vocês estejam aqui, seja da melhor forma possível. A gente espera que vocês saiam daqui confiantes de que a gente vai tentar considerar da melhor forma tudo que vier de vocês como contribuição. Tá? Então, posso levar 40 minutinhos aqui para apresentar e depois a gente vai ter uma dinâmica de conversa com vocês, para que vocês possam falar para a gente quais são os elementos mais importantes do plano diretor e do plano de mobilidade urbana. Tá? Então esse aqui é o objetivo, eu já falei. Não sei até que ponto, assim, existe um conhecimento sobre o que é o plano diretor, plano de mobilidade urbana. O plano diretor, segundo a Constituição Federal e segundo o Estatuto da Cidade, são 2 leis federais, estabelece que esse é um instrumento básico de desenvolvimento urbano. Então, toda cidade ela se transforma. Algumas perdem população, Santa Catarina, quase 30% dos municípios estão perdendo população. Então, planejar uma cidade que perde população não é fácil, porque o recurso começa a minguar, as escolas têm que fechar, tem várias dificuldades nesse processo, mas não é a realidade de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é um polo regional, com crescimento bastante representativo, demográfico e econômico também, só que a gente tem várias formas de uma cidade crescer. Vocês devem ter, talvez, vivido em cidades diferentes e vocês percebem que algumas cidades têm uma qualidade melhor, outras um pouco pior, e geralmente uma cidade boa não é resultado do acaso.
né? Uma boa cidade, aquela que a gente gosta, né, de estar e de viver, ela é resultado de planejamento urbano, de muito esforço, muita dedicação, né? E é isso que é o papel do plano diretor. Né? Talvez vocês venham aqui com alguma ideia, eu preciso regularizar o meu lote, eu quero que meu prédio tenha 8 pavimentos, eu quero que possa indústria em tal local. Tudo isso é papel do plano diretor, tentar organizar essas atividades para que às vezes não tenha uma serralheria no lado de uma casa, que às vezes não tem um polo gerador de tráfego que tenha caminhão às 6 horas da manhã no lado de uma moradia, né? Que a gente tenha uma escola bem localizada, que as crianças possam chegar com segurança na escola, que a gente tenha praça e parque suficiente para que todo mundo, né, tenha acesso a isso. É papel do plano diretor trabalhar com todos esses elementos. Também aspectos ambientais, né? O que a gente tem de elemento de patrimônio ambiental representativo no município que precisa ser cuidado, precisa ser preservado, né? Ainda mais em cenários que a gente tem aí de mudanças climáticas, de cheia, a gente está vendo aí, né, os tufões, que toda semana a gente fica um pouco alarmado por causa das situações. Então, a gente tem que entender um pouco como é que é essa dinâmica ambiental e urbana para tentar fazer com que a cidade cresça, mas cresça no sentido certo. Né? Cresça para onde é mais seguro, né? Tenha mais população onde é possível, ter mais infraestrutura de água, de saneamento, né? E esse é o papel fundamental do plano diretor. Tá? O plano de mobilidade urbana é um outro instrumento, como o próprio nome diz, que tenta organizar a forma como as pessoas, né, e os fluxos acontecem na cidade. E às vezes a gente pode pensar a mobilidade urbana como asfalto, rua, né, colocar mais sistema viário, colocar mais uma rodovia. Tudo isso é mobilidade urbana. A mobilidade urbana também é a forma como a cidade se organiza. Por exemplo, se eu tenho o meu emprego próximo da minha moradia e o posto de saúde e a escola próximo da minha moradia, eu consigo acessar elas a pé. Não preciso pegar um transporte coletivo, não preciso pegar um carro. Né? Então, se eu consigo organizar a cidade para que ela funcione um pouco melhor, a dinâmica da mobilidade urbana é diferente. Né? Então, não é só pensar em mobilidade, não é só pensar em asfalto, em rua, é também isso, estacionamento, mas é também como a própria cidade se organiza. Então, vocês veem como esses dois instrumentos eles dialogam de uma forma muito importante. Tá? Então, a gente está tendo a oportunidade de fazer isso agora, né, nesses próximos 13 meses aí pela frente que a gente vai ter. E a gente tem como princípio fundamental de trabalho tentar compatibilizar conhecimento técnico, né, da universidade, do clube, né, e o conhecimento da comunitário. Né? Então, vocês devem pensar, o que esse pessoal de Florianópolis está vindo aqui fazer para o que eles entendem de Francisco Beltrão? E é justo que vocês pensem isso. Nosso papel aqui não é necessariamente ser especialista em Francisco Beltrão, a gente é especialista em planejamento urbano. É a área que a gente atua. Por isso a participação é muito importante, para a gente poder capturar de vocês quais são os elementos mais representativos que a população considera, né, relevantes para a sua vida, para a sua qualidade de vida, para que a gente possa fazer o melhor plano diretor possível. Então a participação aqui não é só fazer que está participando, a gente, né, gostaria muito que ela fosse efetiva. Aqui um pouco da nossa equipe, nós somos 18 pessoas lá na UFSC, né, que estão atuando, desde, né, professores, doutorandos, mestrandos, graduandos, pessoal com bastante prática profissional também em planejamento urbano, que atua em outros institutos de planejamento urbano, em outras prefeituras também, que fazem parte da nossa equipe, tem um conjunto bastante grande de voluntários também, dentro da universidade. Então, para a gente é uma forma de cumprir o que é a nossa função social como universidade. Né? A gente produz conhecimento, a gente produz profissional, e a ideia não é que a gente venha aqui trazer as soluções, é que a gente possa trazer o que é feito aqui como elemento de reflexão, de ensino, de pesquisa lá na universidade também. Né? Então, esse é o nosso papel, e para a gente é muito importante esse tipo de convênio. A gente comenta que uma universidade ser assim, efetiva, é importante que a gente pratique o que a gente ensina, mas a gente ensina o que a gente pratica. Né? Então, para a gente, esse tipo de atuação é muito, muito importante. Aqui também tem a equipe do IClube, né? O Rafael está aqui representando, a gente tem a Jéssica também, tem a Ana que está chegando agora, também na equipe, né? Não está aqui no nome, a gente já vai inserir aqui no nome da equipe, né? Ela está 3 dias do IClube, também tem a Maria Fernanda, a Denise, né? Então, é uma das coisas muito preciosas que o Francisco Beltrão tem, é um Instituto de Planejamento Urbano, né? Uma entidade que cuida de planejamento urbano ao longo do tempo. Né? Florianópolis quase que deixou de existir, Joinville, né, acabou, o IPUG que tinha, e a gente vê, por exemplo, o IPUC, o que ele conseguiu fazer em Curitiba, por exemplo. Né? Uma das referências de planejamento urbano que a gente tem é Curitiba, porque teve uma trajetória de planejamento urbano durante muito tempo. Aqui tem uma equipe de acompanhamento técnico também, que foi, né, implementada pelo decreto municipal ali, que acompanha, né, o plano diretor, o grupo técnico permanente também. Então, só vocês saberem que são vários grupos de profissionais diferentes envolvidos com esse trabalho. Aqui eu vou apresentar um pouquinho a metodologia. Eu vou até subir aqui
Não porque eu queira ficar no palco do negócio, mas só para poder explicar um pouco melhor como é que está funcionando. Esse aqui é o que a gente chama da metodologia geral do plano. Né? São 5 etapas que a gente está prevendo para a elaboração do plano. A primeira etapa a gente já encerrou. Né? A primeira etapa a gente chama de etapa preliminar preparatória, que ela encerrou no mês passado com a audiência pública de lançamento. É uma etapa antes de iniciar a participação, antes de iniciar o trabalho efetivo, né, com a população, de levantamento de informação, de estruturar a prefeitura, estruturar a nossa equipe, fazer o plano de comunicação, colocar o site no ar, discutir a metodologia com o conselho, apresentar isso no conselho, para depois a gente poder fazer a audiência pública de lançamento, onde tudo isso aqui foi aprovado. Então, todas as etapas aqui foram aprovadas com a audiência pública de lançamento, e a ideia nossa é que a gente siga esses passos aqui. A gente está agora na segunda etapa, né? Que é a etapa de leitura da cidade. Mais precisamente, a gente está nessa etapa aqui, que é 5 das a primeira rodada das oficinas territoriais. O que a gente chama de leitura da cidade? Porque, em princípio, quando a gente está com algum problema, a gente tem que, para saber qual que é a boa solução, a gente tem que entender claramente quais são os problemas que a gente quer enfrentar. Então, a gente chama isso um pouco de diagnóstico da cidade. Vocês veem que aqui a gente coloca como junção da leitura técnica e leitura comunitária. Então, leitura feita pelo INPUB e pela UFSC, a partir de dados, cartografia temática, levantamento de informações econômicas, ambientais, demográficas, institucionais, normativas, tudo que a gente faz, levantamento de dados, faz também uma leitura comunitária, que é isso que a gente está capturando de vocês a partir dessas oficinas. É o que a população considera representativo. E aí, juntando essas duas leituras, a gente vai ter o que a gente chama de leitura da cidade. Vocês veem que a gente não coloca em prioridade nem a leitura técnica nem a leitura comunitária. Para nós, são leituras que são complementares e elas são tão importantes, tanto uma quanto a outra. Tá? Então, essa parte aqui a gente está sistematizando. A partir dessas oficinas aqui, a gente vai organizar esse conteúdo todo, fazer uma apresentação, uma discussão com o Conselho da Cidade e fazer uma apresentação desse diagnóstico numa audiência pública que provavelmente vai acontecer no mês de fevereiro do ano que vem. A gente tinha programado para dezembro, mas segunda quinzena de dezembro é quase que um período difícil de mobilizar. Então a gente está passando isso para fevereiro do ano que vem para fazer com calma. Então o que acontece? Nessa audiência pública aqui, o que a gente vai apresentar para a população é a percepção do que é mais estruturante das problemáticas do município. Olha, segundo a leitura comunitária, foram esses 5, 6 temas prioritários. Segundo a leitura técnica, esses 4, 5 temas. Teve convergência nessas percepções entre leitura técnica e comunitária, teve coisas que são complementares. Vai apresentar esse conjunto de contribuições nessa audiência pública aqui, para a gente ter um acordo sobre o que são as grandes questões que o município tem que enfrentar. Então, provavelmente ontem a gente teve, quem participou da oficina ontem, viu que veio muita contribuição. Algumas contribuições bem estruturantes e algumas coisas muito pontuais. A minha rua está faltando esgotamento sanitário. É importante, claro, isso vai aparecer ali, mas isso não é estruturante. O que é estruturante do plano diretor, para onde é que vai crescer, quais são os elementos que a gente tem que estruturar do ponto de vista de equipamento, de saúde pública, que a gente vai explicar um pouco mais na sequência. Então, o que a gente vai apresentar para vocês aqui é uma síntese dessa leitura e desse diagnóstico. Então, daqui para cá, é só leitura. A parte de proposta, de conteúdo, de plano, vai ser de etapa 3 para frente. Então, provavelmente vocês até já têm algumas ideias do que vocês gostariam do plano diretor, gostaria disso, gostaria daquilo. A gente vai ter um momento específico para discutir isso da etapa 3 para frente. Então, hoje, a gente está nessa etapa aqui, que é sobretudo para a gente discutir problemas e qualidades. E se a gente só discute problema, a gente esquece qualidade, e qualidade, às vezes, depois ela perde a intensidade dela, e a gente, às vezes, perde também um que torna, para esses virar um lugar bacana. Então, a ideia hoje é discutir sobretudo problemáticas e qualidades. Da etapa 3 para frente, a gente vai discutir proposta. Só que a gente separa a parte de proposta em 2 momentos diferentes. Por quê? Porque a tendência, a gente já tem uns 20 anos aí de experiência em planos diretores, é que se a gente começa a ver aqui, pessoal, o que vocês querem para o plano diretor? A tendência é que cada um venha com uma discussão. Eu quero que meu prédio tenha meu terreno possa 8 andares, eu quero que a minha casa fique perto, tal, eu quero ocupar tal lugar. Começa a ser uma discussão muito a varejo, muito específica. Que é importante, faz parte do plano diretor, que ele regula isso, o que pode, o que não pode acontecer em cada lote, mas que a gente tem que ter alguns acordos prévios. Por isso que a gente faz uma etapa 3, que é chamada de diretrizes e eixos estratégicos. Então, em cima do diagnóstico, do que é considerado mais relevante dos problemas e qualidades, a gente, da equipe técnica do INPUB e da UFSC, a gente vai elaborar o que a gente considera como diretrizes adequadas.
A gente tem um problema que é ligado, por exemplo, ao alto índice de inundação na cidade, com alto índice de impermeabilidade do solo, estou chutando alguma coisa, né? Ocupação das áreas informais, ocupação do topo de morro. Esse é um problema da cidade, por exemplo. A gente vai sugerir diretrizes para enfrentar esse problema. A cidade está crescendo de uma forma adequada, mas aonde está tendo prédio não necessariamente é no lugar mais adequado, por isso, por aquilo. A gente vai sugerir alguma diretriz. Então, a ideia aqui é a gente poder elaborar essas diretrizes, a gente da equipe técnica, da Friburgo, e apresentar para vocês uma segunda rodada. Então, a gente vai ter mais uma rodada dessa de 5 oficinas, né? Hoje é a segunda, a gente tem mais 3 oficinas além de hoje, né? Fazer mais uma segunda rodada de apresentação das diretrizes para a gente validar essas diretrizes. Tá bom, não tá bom, tá adequado, pode ser feito um ajuste, uma modificação, faltou alguma coisa, tá? Tendo esse acordo sobre o que é estruturante do plano diretor, aí a gente vai elaborar a versão completa, que é o que a gente chama de versão preliminar do plano diretor participativo. Que aí eu não sei até que ponto vocês já tiveram acesso ao plano diretor, ele é um instrumento bastante complexo, você tem, sei lá, 120, 130 páginas, 300, 400 artigos, um monte de tabela, né, de quantos andares pode ter no terreno, qual que é o afastamento que a edificação tem que estar, qual que é a largura da rua mínima, qual que é a largura da calçada, se pode comércio, se não pode comércio, se pode indústria, se não pode indústria, né, onde é que tem que ter equipamento, área de lazer, patrimônio histórico. Então, um documento bastante amplo e complexo. O que a gente faz? Em cima das diretrizes aprovadas, a gente elabora uma versão completa, que é uma proposta que vai ser um acordo entre PUB e UFSC, mas que é a versão preliminar. E aqui é o momento mais tenso que tem do plano diretor, é isso, quando a gente lança essa versão preliminar, porque ali vai começar a aparecer todas aquelas demandas específicas, né, que a gente em algum momento vai ter que discutir. Só que qual que é a ideia? A gente vai fazer essa versão preliminar completa, vai discutir com o conselho essa versão preliminar, e depois dessa discussão com o conselho a gente vai abrir um período de consulta pública. E aqui que é o período de consulta para cá, para não ficar caminhando tanto. O que é o período de consulta pública? A gente vai pegar essa versão preliminar já aprovada ali pelo Conselho e vai colocar publicamente para a população poder contribuir. Então, a população vai poder ler os documentos e fazer contribuições. Essa proposta aqui eu gostaria de modificar, isso aqui eu gostaria que fosse diferente. E aí, um período provavelmente de um mês que vai ficar disponível esse documento para acesso, para leitura e para contribuição. Agora, a nossa experiência mostra que pode ser que nessa etapa aqui venha 50 contribuições e podem vir 1.300 contribuições. E vai vir tudo que é coisa, desde algumas contribuições super positivas e lacunas do plano diretor, do plano de mobilidade urbana, muitas vezes como coisas absurdas. E aí, qual que é o nosso papel da equipe técnica de PUB? Essa parte aqui que a gente vai falar, também, além de todo o resto, é que a gente vai ter que dar um parecer técnico para cada contribuição que vier. Olha, vem uma contribuição que está modificando a quantidade de andares que pode em tal área. A gente é de acordo porque isso é uma coisa interessante. A gente é de desacordo porque isso está contrário ao que foi discutido na oficina, é contrário ao eixo temático, ou a legislação federal não permite. A gente vai dar parecer o mais técnico possível sobre cada uma dessas contribuições. Só que não compete a nós, da UFSC e do IPUB, definir qual desses pareceres vão ser aprovados ou não. Então, cada contribuição que vier da consulta pública vai dar um parecer, e esse parecer vai ser discutido e debatido em uma conferência final, onde é uma conferência aberta para todo o município, para todo mundo pode participar, mas quem vai ter direito a voto é o conselho. Tá? Que ainda é o que a gente quer, a gente acha que é importante de qualquer forma, mas é o que o Estatuto da Cidade delimita e que o plano diretor atual delimita. O papel de definição do conteúdo final do plano diretor, antes de entrar no legislativo, né, dentro da instância do Poder Executivo, é o Conselho, que é a entidade responsável por isso. Então, o que o Conselho decidir, está decidido. Claro que ele vai ter o ônus das decisões que ele tomar. A gente vai tentar dar o subsídio técnico mais adequado possível para que essa decisão seja esclarecida. A gente não tem nenhum outro interesse a não ser que o plano diretor seja o melhor possível. Essa a gente da universidade, a gente quer ter orgulho de apresentar isso para os estudantes lá como uma referência do plano diretor, como pesquisa, fazer esses mestrados e doutorados em cima disso. Então, o nosso compromisso é esse. 2 princípios fundamentais da atuação. A gente tentar ter o conhecimento técnico, acadêmico e científico melhor possível, disponível para a gente, e muito respeitoso em relação à participação. Então, o que o Conselho decidir, está decidido, a gente vai estruturar a versão consolidada do plano diretor de mobilidade e vai submeter à Câmara de Vereadores. O Executivo entrega isso para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem o seu rito próprio de discussão sobre o plano diretor.
Tá? Então, essas são as etapas principais. Ficou claro? Então a gente vai ter, olha, tudo que está em laranja aqui são momentos de discussão. A gente tem já teve essa audiência, vai ter esse ciclo de oficinas territoriais, vai ter a segunda audiência, vai ter o segundo ciclo de oficinas territoriais, vai ter o período de consulta pública e vai ter a conferência final. Então a gente tem vários momentos de discussão, de acompanhamento, de controle sobre o processo de revisão do plano diretor e de elaboração do plano de mobilidade urbana. Aqui só reforçando o que eu comentei, aqui a gente chama de desenho da participação. Você vê, como se fosse uma pirâmide invertida, né? Mas a base da pirâmide aqui é a questão da participação comunitária. Então, essas reuniões que a gente está fazendo aqui, as reuniões territoriais, a gente está com um questionário online, a gente gostaria muito que vocês respondessem e ajudassem a gente a divulgar esse questionário. E depois pode compartilhar com vocês. Tem várias questões sobre mobilidade urbana, aspectos de planejamento urbano. E a gente já está com 300 e poucas respostas, já é bastante, a gente gostaria de chegar a mais. Quanto mais a gente consegue ter um dado mais confiável, mais representativo da população. E algumas reuniões setoriais, a gente vai ter reunião com os engenheiros, com os arquitetos, com os setores comunitários, né? Qualquer setor da prefeitura, do município, né? De movimento social ou empresarial, que quiser fazer reuniões específicas, a gente está à disposição para fazer. Vocês veem que a equipe técnica de público da UFSC, a gente está no meio de campo, porque o nosso papel é de suporte. A gente sistematiza o que vem de baixo, faz o apoio técnico, a formação e sistematização, mas o que está em cima ali no quadrado laranja, no retângulo laranja, são as instâncias decisórias. Então, o Conselho da Cidade, as audiências públicas e a conferência final. Então, são esses os espaços de deliberação dentro do poder. Depois é para a Câmara de Vereadores. Então, a gente agradece os vereadores que estão presentes aqui. É muito importante que vocês acompanhem o processo e a gente se coloca à disposição desde já também, dentro da tramitação da Câmara, de também fazer acompanhamento, apresentação, de tudo que for discutido aqui. Agora, bem rapidamente, a questão da participação social eu já comentei, mas só o que é o Conselho, né? Então, o Conselho da Cidade é um órgão representativo. A gente tem vários tipos de conselho no município, né? Da criança e adolescente, da saúde, da educação, e eles têm um papel bastante relevante, né? Na definição de políticas públicas. Mas o Conselho da Cidade, daqui de Francisco Beltrão, ele é muito atuante. A gente teve aí uma reunião, uma terça-feira, às 8 horas da manhã, todo mundo na sala, discutindo, debatendo, já conhecem bastante o histórico da cidade, tem uma representação importante de vários setores, e hoje a composição dele está dessa forma, né? 48%, 12 cadeiras, né? 48% do poder público, as várias secretarias têm uma cadeira ali, e na sociedade civil organizada são 13 cadeiras, né? 52% da representação. Então, é a representação maior da sociedade civil do que do poder público. Então, tem movimentos populares, setor empresarial, ONGs, entidades suplentes, né? Entidades profissionais, arquitetos, engenheiros, né? Estão todos presentes nessa estrutura do Conselho. Então, ele é o fiel da balança, ele que vai acompanhar o processo, o conteúdo, as etapas, os produtos, né? Tudo. Agora, só passando rapidamente sobre as oficinas territoriais. Então, aqui é o mapa de Francisco Beltrão, né? Essa linha preta ao redor ali é o município como um todo. A gente dividiu o município em 5 áreas principais para fazer essas oficinas. É muito comum, às vezes, discutir plano diretor e fazer uma única oficina no centro da cidade, e aí as pessoas não, né? Fica, muitas vezes, o plano diretor sendo a representação das pessoas que moram no centro da cidade. Então, a ideia aqui foi a gente distribuir um pouco mais essas oficinas, fazendo uma rodada com 5 oficinas territoriais. Lembrando que a gente vai ter, nessa primeira rodada, discussão de problemas e qualidades, depois uma segunda rodada, também discussão das propostas de diretrizes estratégicas. Então, a gente ontem teve essa oficina aqui da área 2, né, que pega aqui é o perímetro urbano, aqui é o município, nessa linha preta aqui é o município, esse pontilhado aqui é o perímetro urbano. O que está fora do perímetro urbano é a área rural. O perímetro urbano define as áreas onde pode ter parcelamento do solo, tem, sobretudo verticalização, prédio, infraestrutura urbana, essas coisas todas. Né? Então, a gente, para tentar facilitar um pouco o acesso, a gente dividiu a área, o município em 5 setores, pegando sempre uma área urbana e um pedaço da área rural adjacente mais próxima. Porque muitas vezes é mais fácil uma comunidade que mora aqui vir para essa parte aqui mais próxima do centro do que ela vir daqui e deslocar para uma outra área rural. Então, por isso que a gente tentou fazer, né, a proposta foi de fazer essas relações de proximidade, né, a partir do sistema viário, dos principais acessos e tal, facilitando um pouco melhor a localização dentro do possível, né, para a população também rural poder participar, apesar de saber as dificuldades que isso significa. Então, a gente tem essas 5 oficinas, né, ontem foi a área 2, hoje a gente está na área 1, que é essa parte aqui, a gente vai ter a área 3, que é essa parte verde, a área 4, que é só essa parte central aqui do município. Eu estava comentando agora, né, que não necessariamente é a área mais densa, porque a gente tem essa área norte aqui com bastante densidade também,
né, mas foi, né, uma sugestão de fazer uma oficina única aqui para essa área central e também essa parte mais sudoeste aqui do município, uma área urbana rural. Vou passar bem rapidamente em cada uma delas. Então, a área urbana 1, essa marronzinha lá em cima, né, pega essas localidades urbanas e essas localidades rurais, fizer a quantidade de áreas rurais, né, elas são pequenas e bastante dispersas no município, eu teria muita dificuldade de fazer oficinas em cada uma delas, então a ideia foi concentrar um pouco mais. Essa aqui é hoje, né, onde a gente está aqui, pega Guanabara, Cândido, Cristo Rei, São Miguel, São Francisco, Novo Mundo, Novo Horizonte, Rafter e Araucária, como as áreas, localidades urbanas. Esse com 40 bairros, né? Com bastante bairro. Então não é muito fácil essa divisão administrativa, né? Mas a gente tentou fazer da melhor forma essa divisão e com muitas localidades rurais. Não vou ler todas elas para também não cansar. Ontem foi a oficina que aconteceu na área norte ali, setor norte, que pega aquelas localidades urbanas e aquelas localidades rurais, né? Que é a roxinha lá em cima. No sábado a gente vai pegar essa verde aqui, né? Que é a área 3. Pega um pedaço da área urbana e um pedaço da área rural, Terra Nossa, Padre Rico, Itequim, Miniguaçu, Sol Nascente, Marabá e Seminário, e aquelas localidades rurais ali. Na quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai pegar essa parte rosinha aqui, que é a área do centro da cidade, né? Pega o centro, Presidente Quente, Nossa Senhora Aparecida, Industrial da Nova Rural de Alto da Júlio. E na quarta-feira, amanhã, a gente tem a oficina do Sudoeste. Então, isso foi apresentado pelo Conselho, aprovado também na audiência pública de lançamento do plano. Então, essa é só um pouco de como é que vai funcionar, dessas informações gerais do plano diretor, para tentar repassar para vocês quais são os elementos mais importantes dessa metodologia. E agora eu vou explicar bem rapidamente como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje. A gente, da equipe do IPUB da UFSC, a gente está propondo fazer uma roda de discussão com vocês, para que vocês possam, de alguma forma, todo mundo ter direito à voz. Porque a gente já teve várias metodologias diferentes de participação e tem algumas que são muito delicadas. Se a gente abre o microfone aqui, a gente, às vezes, pega uma pessoa, fica 30 minutos falando, coisas que não são necessariamente relacionadas a plano diretor, a gente não consegue avançar e tal. Então, o que a gente está propondo aqui, para que todo mundo possa se ouvir também, porque não é só uma questão de eu falar para vocês, mas para vocês entenderem também que provavelmente cada um de vocês aqui tem uma percepção diferente sobre a cidade, cada um de vocês tem um interesse diferente sobre a cidade, e tudo isso é legítimo e de alguma forma o plano diretor tem que tentar dar conta dessas demandas. Nem sempre é possível, porque o plano diretor não é só a junção de interesses particulares. Isso é uma questão muito importante. Se cada um puxar a corda e querer que o plano diretor só satisfaça o seu interesse particular, a tendência que a gente tem é ter um cenário muito complicado para um conjunto importante da cidade. Então, a gente tem que ter um tipo de capacidade de diálogo que é muito importante. De ouvir o colega, de ouvir o outro bairro, de saber quais são as sensibilidades, as dificuldades. Às vezes, a gente está numa situação um pouco melhor que o vizinho, e às vezes vai fazer papel do plano diretor estipular prioridade. Onde é que está faltando uma escola, um posto de saúde, onde é que está faltando mais infraestrutura do que outro lugar, e definir prioridade às vezes é muito difícil. A tendência, às vezes, a gente tem oficinas, tem grupos já organizados pela oficina e quer fazer valer aquele interesse específico, e o plano diretor não está aqui para ficar legitimando só interesse específico. A gente tem que tentar fazer com que a cidade seja a melhor possível para o conjunto da população. E aí isso é uma negociação. Às vezes vou ter que ceder um pouquinho, vou ter que negociar um pouco, para que a gente possa ter uma situação um pouco melhor. Então, por isso que a gente vai fazer essa rodada. A gente vai dividir vocês provavelmente em 2 grupos. Acho que 2 grupos funciona bem. E a gente vai apresentar para vocês 4 temas que, para a gente do IPUB da UFSC, são temas considerados estruturantes do plano, para a gente são temas centrais. E a gente vai abrir depois a possibilidade de vocês, além desses 4 temas, discutir qualquer tema que vocês acharem pertinente, que não seja aqueles nossos, para a gente também vocês não ficar achando que a gente estava querendo manipular vocês. Então, a gente vai trazer alguns temas que nos parecem relevantes e também tem a possibilidade de vocês discutirem. A ideia é que a gente separe vocês, eu vou apresentar esses 4 temas para dar uma ideia do que a gente entende como importante para o plano diretor em relação a isso. Depois a gente vai dividir vocês em 2 grupos e vocês vão ter entre 30 e 40 minutos para discutir esses temas e tentar escolher 5 aspectos relevantes que cada grupo vai considerar estruturantes para o plano diretor para discutir. Então, o que é isso aqui? É definir prioridade. A gente não vai conseguir enfrentar todos os problemas dos próximos 10 anos. Mas se a gente tiver clareza quais são aquelas prioridades, fica um pouquinho mais fácil de a gente conseguir ter um planejamento mais efetivo.
Então, e isso é legal que vocês vão fazer dentro do grupo, né? E a ideia é que depois que cada grupo escolhe uma pessoa para ser o representante para vir aqui na frente falar e apresentar o que o grupo colocou. Tá? Só para vocês terem ideia, a gente está gravando, né, todas as oficinas, vai ter ata, tem fotografia, tem lista de presença, todas as fichas que vocês preencherem a gente vai escanear, vai colocar tudo disponível para a população. O que a gente quer é que esse processo seja o mais transparente e cristalino possível. Tá? Então a ideia é que a gente realmente valorize o que vier. Agora, é claro que nem tudo que vai ser colocado por vocês necessariamente vai ser possível ser abarcado. Tem coisas que infelizmente não é possível, né? Por aspectos normativos, legais, por aspectos, né, outros. Tá? Então a ideia é essa, né, e aí escolher um líder para a apresentação. Então eu vou pegar mais 15 minutinhos para apresentar os 4 temas, depois a gente divide vocês em grupo, 40 minutos os grupos escutam, e depois a gente faz aqui uma troca final na frente para todo mundo ouvir o que cada grupo debateu. Tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro tema, expansão e ocupação urbana. Eu vou mostrar esse gráfico aqui. Aquela linha pontilhada que está ali no mapa é o perímetro urbano. Essa mancha vermelha que está colocada aí é a mancha de expansão urbana, é o que tem de urbanização, loteamento, ocupação, uso, edificação, prédio, né? Então, vocês veem que isso é desde 85 até 2024, basicamente nos últimos 40 anos aí, como é que tem sido essa expansão urbana de Francisco Beltrão. Então vocês veem que é uma cidade que ela tem uma característica, o perímetro urbano vai aumentando, né? A linha pontilhada vai aumentando, a cidade vai crescendo de relação relativamente próxima, mas se a gente pegar os últimos 10 anos, a gente vê, por exemplo, essa lógica bastante representativa de dispersão dessa mancha urbana. Um monte de pequeno, né, loteamento e tal, disperso. E aí qual que é a questão, né? Que a gente acha que é importante? Que tipo de cidade a gente vai tentar estabelecer em relação à expansão urbana? Por quê? Porque essa lógica de a gente permitir uma expansão urbana em qualquer lugar do município tem bastante impacto. Por quê? Porque se a gente tem essa ocupação que ela é muito dispersa, muito horizontal, muito fragmentada no território, a gente tem que levar pavimentação, escola, posto de saúde, drenagem, iluminação pública, vários aspectos de infraestrutura urbana que são muito caros. Né? Uma coisa é a gente ter uma cidade compacta, outra coisa é a gente ter uma cidade que ela ocupa muito espaço no território. Ela vai se tornar uma cidade muito cara e quem vai pagar no final das contas, eu agradeço, né, o arquiteto aí responsável pelo último plano diretor, é uma cidade que depois quem vai financiar essa estrutura urbana vai ser a própria população. Né? Então, a gente comenta que geralmente um dos aspectos importantes do plano diretor é a gente conseguir estabelecer um bom critério para essa expansão urbana. Porque se ela é muito frouxa, quer dizer, a gente tem um perímetro urbano muito alargado, a tendência que a gente tem é ter uma cidade muito dispersa e muito cara para colocar infraestrutura e provavelmente não vai ter recurso para todo mundo. Provavelmente vão ter áreas bem servidas e áreas não tão bem servidas. Não é a realidade atual do Francisco Beltrão, tanto, mas é a realidade de vários municípios que adotaram essa forma de expansão urbana aqui. Tá? Mas se a gente também restringe demais, fala, a partir de hoje o município não tem mais área de expansão urbana, é uma área muito restrita, se torna a oferta de terra urbana, né, de novos lotes é muito pequena, se torna muito caro, né, ter acesso a um lote, a uma edificação, a uma moradia. Então a gente tem que tentar achar um bom meio termo. É a nossa percepção como técnico. Né? Agora, qual que é esse meio termo? Né? O que a gente vê aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos, é um cenário bastante preocupante. Né? Se a gente manter esse cenário, provavelmente a gente vai estar numa situação bastante delicada daqui a 15, 20 anos no município. É um cenário diferente do plano diretor ali, né, de 15, 20 anos atrás. Né? Então, esse é um aspecto para a gente central. A gente fala dessa lógica de cidade compacta e cidade dispersa, né? Como se tivesse... A cidade ela pode ter formas diferentes, né? Ela pode ter essa característica de uma cidade mais compacta, né? Com o sistema velho organizado, com umas áreas com vertical, né? Com prédios, edificações, com comércio, com ruas, né? Onde é muito mais fácil a gente colocar um posto de saúde, uma escola que seja mais acessível, né? Do que essa cidade aqui, por exemplo, à esquerda, que é uma cidade dispersa, horizontal, a gente só tem o centro mais denso, que é esse marronzinho aqui, uma grande periferia horizontal, né? Aqui, por exemplo, vocês imaginam, né? Peguem um eixo como esse aqui, ó, com 15 km de extensão, por exemplo, onde é que a gente vai colocar um posto de saúde que seja acessível? Vai ser muito difícil a gente ter um critério justo para colocar isso, porque a população vai estar muito dispersa no território. Se a gente colocar ali, uma população vai ter que andar 8, 10 km para chegar naquele posto de saúde, porque é muito pouca gente. A prefeitura não vai ter condição de bancar 5, 6, 7 postos de saúde, ela vai conseguir construir 1, 2, onde é que a gente localiza isso? Né? Então, esse é um aspecto bastante importante.
tipo de modelo de cidade de expansão urbana a gente vai estabelecer no município. Então esse é o tema primeiro. E claro que isso a gente vai enfrentar às vezes alguns conflitos, né? Porque às vezes o proprietário tem uma terra na área rural, ele quer lotear, quer cancelar, às vezes para a relação dele é interessante, porque ele, né, consegue de alguma forma rentabilizar a propriedade dele, mas para a sociedade às vezes é um problema, né? Porque quem vai bancar a infraestrutura, o acesso, né, os equipamentos todos é a sociedade. Então esse é o primeiro tema, né? Como é que você avalia que essa expansão urbana deveria acontecer nessa estrutura? Segundo tema, preservação ambiental e mudanças climáticas. A gente não traz isso aqui para ser alarmista, né? Mas são situações presentes nas cidades do sul do país, né? Ligadas a tornados, a inundação, deslizamento de terra. A gente tem um território, Francisco Beltrão, claro, ele não tem grandes elevações, mas ele é um território muito como é que eu posso dizer? Dobrado. Geólogo, você me ajuda? Muito dobrado. É. Então ele é um território complexo, porque ele tem, né, muitas elevações, né, muitos vales. Isso faz com que a drenagem, né, o sistema quando chove tem uma certa complexidade no território, e a gente está ocupando, né, tanto as áreas mais altas quanto as áreas mais baixas. A gente tem os cursos d'água importantes, como o Rio Marrecas, né, que são cursos d'água relevantes, mas a gente também tem essas características, né? Então tem áreas do território que são mais adequadas para ocupar, tem áreas que são menos adequadas para ocupar. Tem elementos ambientais muito relevantes como os cursos d'água. A gente tem áreas de vegetação representativa que deveriam ser um pouco mais cuidadas, né? A gente tem áreas para onde a água escoa. A gente recentemente foi feito o Parque Alvorada, que é um desses parques que tem um papel, né, de fazer uma certa contenção das cheias, né? Isso é uma questão de planejamento, né? De que forma a gente vai tratar esses elementos ambientais representativos do município? A gente vai cuidar, vai preservar ou não? A gente vai descaracterizar. O que a gente mais tem, pega São Paulo, pega Rio de Janeiro, pega qualquer metrópole nacional aí, o que a gente tem muitas vezes é a descaracterização total desses elementos e a natureza cobra. E a tendência que tem é ela cobrar cada vez mais. O que a gente está vendo na mudança dos regimes climáticos é de diminuição dos tempos dessas ocorrências, né? Então estão acontecendo mais ocorrências, né, de catástrofes e com maior intensidade. E a tendência é que isso, sem nenhum tom de alarmismo, né, isso é a ciência que coloca, né, a tendência que a gente tem é de piora dessa situação. E aí tem impacto econômico, impacto social, impacto ambiental e o impacto oculto, né? Imagina a população, depois, o que significa um trauma coletivo, né? Como aqui a gente teve nessa cidade paranaense, ligado a um tornado. Estresse, crise de saúde, mental, trauma, tudo isso está envolvido com esse tema. E a gente tem alguns exemplos, né? O Moarão, por exemplo, no Paraná, estabeleceu uma lógica de planejamento que valoriza esses elementos ambientais, cursos d'água, as beiras de rio, identifica algumas áreas estratégicas, como bacias de detenção, como áreas de lazer, espaços coletivos, né? Então não é dizer que a cidade não pode crescer, não pode ocupar, mas ela tem locais mais adequados para ocupar e locais que a gente deveria cuidar. É um pouco essa preocupação, né, que a gente, né, do ponto de vista do Instituto de Planejamento da UFSC, gostaria de trazer como debate. Aqui está o caso, né, do Parque Alvorada. Vocês veem que aqui é um conjunto, um equipamento como esse aqui, ele cumpre várias funções. Né? Quando chove, a água toda vai para ali, em vez de ela chegar no rio muito rápido, de ter um pico de vazão, ela vai ali, se concentra e vai de uma forma mais, uma parte filtra e uma parte vai mais devagar para o rio, diminuindo, né, o impacto que teria da cheia. Então ele cumpre uma função da drenagem urbana muito representativa. Mas ele é uma área de lazer também. Então a população, enquanto ela não está cheia d'água, a população utiliza, frequenta, é uma área de uso, né, de apropriação, né, de convivência, de sociabilidade, mas também tem um impacto importante no microclima. Por exemplo, isso aqui, né, a gente não tem um estudo específico, mas é bem provável que diminua em alguns graus Celsius aí a temperatura em períodos de calor, por exemplo. Que em vez de ser asfalto, ser pavimentação, ser mineralização do solo, a gente tem uma camada ambiental que faz com que esse calor seja de alguma forma absorvido. Então, né, a gente sabe que às vezes custa isso, né, mas tem espaços estratégicos do município que poderiam ter papel parecido com que esse Parque Alvorada. Né? E se torna também áreas de encontro, de sociabilidade, de apropriação. Né? A gente vê cada vez mais as dinâmicas das cidades, se fechar em condomínio fechado, em shopping center. Isso é uma lógica um pouco complicada, porque a gente começa a ver o vizinho como perigoso, como alguém diferente. Né? E muitas das cidades que a gente considera as mais saudáveis são aquelas que incentivam relações de sociabilidade. Não é enxergar o teu vizinho ou o outro, né, como uma ameaça, né? Mas como alguém que vivencia e tem um espaço compartilhado contigo. Né? Então esse é um papel importante dos espaços públicos também, cada vez menos valorizados.
Então, essa é a questão 2, né? Como é que você avalia, como é que vocês consideram que esses aspectos ligados à preservação estão acontecendo no Francisco Beltrão? Quais poderiam ser as diretrizes, né? O que tem de problema, o que tem de qualidade ligado a esse tema? Né? Nos parece bastante relevante. O terceiro tema, penúltimo, é ligado a equipamentos comunitários e áreas de lazer. O que é um equipamento comunitário? Tem ideia? Nome complicado, né? Mas é aquilo que faz parte do dia a dia de vocês. Uma creche, um posto de saúde, uma escola, né? Um hospital, uma área de lazer, um parque, uma praça. Tudo isso que, de alguma forma, é um serviço público, né? Que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal oferece, mas que tem todo o impacto no dia a dia das pessoas. E a gente pensa, poxa, mas o que isso tem a ver com planejamento urbano? Tem tudo a ver com planejamento urbano. A gente tem vários exemplos aí de cidades, por exemplo, que conseguem organizar a localização desses equipamentos, eles tornam a vida das pessoas muito melhor e muito mais fácil. Quem é mãe, quem é pai que leva a criança todo dia para a escola, para a creche, sabe muito bem disso. O que significa uma escola bem localizada, um local seguro, né, próximo ao transporte coletivo, onde eu consigo chegar bem com segurança, onde a criança não sai, né, da escola direto numa avenida. Né? Tudo isso é aspecto de planejamento urbano. E a cidade está crescendo, ela tem que antecipar locais adequados para que, quando ela cresça, esses equipamentos tenham um papel importante na centralidade da vida do bairro. Né? Porque, às vezes, a gente tem muita cidade pendurada em rodovia. E isso é uma tristeza, né? A gente pensar que a cidade é só local para carro, para movimento. Né? A cidade é um espaço de vida, de uso, de apropriação. Se a gente coloca uma escola aqui, um posto de saúde lá, uma praça lá, a gente está só dispersando. Depois a gente vê as praças todas vazias, né? A gente vê as escolas com grade de 5 metros, com medo do que acontece na rua. Quando a gente coloca uma praça e uma escola junto, né? A própria escola cria uma dinâmica boa na praça, a praça cria uma segurança para a escola, e assim a gente tem uma cidade muito, muito melhor. Então, um aspecto bastante importante de planejamento, a questão dos equipamentos comunitários de lazer também. Tá? Então, aqui é um cenário como esse, por exemplo, né? De um bairro que se organiza a partir de uma escola, uma praça, que tem a igreja, que tem um comércio ao redor, né? Que se torna um espaço de apropriação, de uso, onde as pessoas às 9 horas da noite podem ir tranquilamente, porque tem atividade, porque tem dinâmica, né? Então, isso é um aspecto importante, né? Algumas cidades como Curitiba, né, e Maringá, que são cidades planejadas, organizaram muito, né, da dinâmica da cidade a partir desses equipamentos de centralidade. Então, aqui são alguns desses equipamentos, creche, escola, né? Então a gente gostaria que vocês refletissem, né, dentro da realidade desse setor e da cidade como um todo, como é que está a disponibilidade, a oferta, a acessibilidade, o que poderia ser melhor em relação à distribuição desses equipamentos comunitários. Desde educação, saúde, áreas de lazer, comércio e serviços, tudo isso faz parte do dia a dia da cidade. Aqui é um gráfico que só mostra, por exemplo, uma lógica aqui, nessa linha vertical, aqui, ó. Então, os equipamentos, né? Por exemplo, o município dificilmente vai ter condição de ter mais do que 1 ou 2 hospitais. Por quê? Porque o hospital é um equipamento super complexo, super caro. Né? Então, a localização desse equipamento é muito importante, porque ele vai ter um raio de abrangência, né, quase que do município inteiro, às vezes da região inteira. Né? Não é incomum dos municípios dos vizinhos virem para utilizar um hospital de Francisco Beltrão. Então, né, esse é um equipamento de abrangência municipal. Agora, posto de saúde, escola e creche, eles são muito mais distribuídos no território. Só que se a gente pega e coloca duas creches próximas aqui e outras áreas não tem, a gente acaba não tendo critério bom de alocação. Então, isso aqui que a gente fala, essas linhas laterais aqui, é como se fossem raios de abrangência. Então, por exemplo, uma praça, um ponto de ônibus, uma escola, uma creche deveria estar entre 300 e 400 metros de distância da casa. Né? Uma escola de ensino médio, que já são adolescentes, eles podem caminhar um pouco mais, né? Pode estar 800, 1 quilômetro de distância. Uma escola, um ensino técnico, ou uma universidade, ou às vezes um hospital, tem um raio de abrangência maior. Né? Então, por exemplo, se a gente coloca, infelizmente, né, aconteceu da Federal do Paraná Tecnológica ser alocada a um espaço bastante distante do município. Né? Em algumas realidades, esses campos universitários são dentro. Por exemplo, o campus universitário da UFSC, lá em Florianópolis, ele estruturou todo o bairro da Trindade. Por exemplo. Então, as pessoas, os estudantes moram ao redor da universidade, tem comércio, tem serviço, é um equipamento que traz vida para a cidade. Né? Então, isso é uma estratégia também, né? Onde é que a gente aloca, onde é que a gente coloca cada um desses equipamentos ali. Então, essa é a terceira questão, né? Como é que vocês avaliam essa relação entre a disponibilidade de equipamentos comunitários e essa disponibilidade de infraestrutura, de acesso, né? De transporte coletivo,
para esse tema. Né? Então, essa é a terceira questão. E a última que a gente está trazendo como estruturante é o tema da mobilidade urbana. Talvez um dos temas que a gente tem ouvido mais assim nas conversas iniciais, né, que a gente teve com o Conselho, com algumas outras entidades, e aí a gente tem uma perspectiva importante, né, que a mobilidade urbana ela não é só, como eu comentei, infraestrutura de via, sistema viário, né? A cidade até ela é bem servida, as ruas são relativamente largas e tal, não é esse problema necessariamente de Francisco Beltrão, né? Aqui a lei estabelece, aqui a gente fala dessa pirâmide invertida aqui, né? Essa pirâmide invertida aqui, né, é o que a lei, a Política Nacional de Mobilidade Urbana estabelece como prioridade, né? A questão da prioridade do pedestre, depois da bicicleta, depois do transporte coletivo, depois, né, do transporte comercial, táxi, Uber e tal, e depois do individual. Né? A ideia é que a cidade possa se estruturar a dar condição de qualidade nessa hierarquia, nessa prioridade. A gente comentou, se uma escola, um comércio está próximo à moradia, as pessoas podem ir a pé. Então, tem uma calçada com uma arborização, com iluminação noturna, com comércio, serviço seguro, as pessoas vão deixar, às vezes, o carro em casa, porque a cidade funciona dessa forma. Então, se a gente consegue organizar a cidade para que a pessoa possa caminhar melhor, além da saúde dela ser um pouco melhor, a saúde da cidade se torna um pouco melhor também. E aí, por exemplo, trazer um anti-exemplo, né? Não sei se vocês conhecem, assim, bem, Florianópolis é um caso clássico, assim, de tudo que é investimento nos últimos 40 anos no município foi para o sistema viário. Foram 3 pontes que foram construídas, as rodovias foram duplicadas, triplicadas, cidade super dispersa, né? E aí vocês vêm, tirando alguns setores da área central, uma cidade que ela tem, tirando a praia, né? Todo mundo vê Florianópolis por conta da praia, né? Mas é uma cidade que as pessoas não se sentem relativamente não é uma cidade muito agradável para frequentar no dia a dia. Vocês vão no centro da cidade de Florianópolis às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, é uma cidade, basicamente, o centro da cidade morto, porque ela é só comercial. Fecha a cidade, as pessoas vão para os bairros, nas periferias, né, pelas cidades, se fecham ali nas suas casas e tal, e o centro meio que morre. Então, é uma cidade, né, que Francisco Beltrão ainda não é. Se a gente olhar no comércio, serviço, a moradia, está tudo muito misturado aqui em Francisco Beltrão ainda. No centro, já não é muito a relação das periferias, as periferias já estão um pouco mais complicadas, assim. Então, como é que a gente consegue fazer com que essa qualidade que tem no centro aconteça também nessas outras áreas? Né? E aí acho que a questão da priorizar o transporte coletivo, o transporte por bicicleta e a caminhada passa a ser a estratégia importante. E a gente utiliza esse conceito de desenvolvimento orientado pelo transporte. Por exemplo, Curitiba é um caso clássico de planejamento. Vocês conhecem Curitiba, tem aqueles corredores do BRT, né? E vocês olham uma imagem de satélite de Curitiba, é impressionante. Assim, a gente vê claramente 3 eixos de verticalização, onde tem prédios. Né? São os eixos. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram a verticalização onde tem mais gente morando, onde passa o transporte coletivo, onde passam os eixos BRT. Essa lógica desses eixos trinários aqui, né? Você vê que os prédios mais altos, né, eles estão próximos do transporte coletivo. Qual que é a lógica disso? Não que a gente vai importar isso para Francisco Beltrão, porque a escala é muito diferente, né? A gente está falando lá de uma região metropolitana de 2 milhões de habitantes, aqui a gente está falando de uma cidade de 90, chegando a 100 mil. A escala não é a mesma, mas a gente pode pensar numa forma de organização da cidade que seja relativamente parecida com isso, né? Onde a gente, por exemplo, coloque um pouco mais de prédio, né, e de gente morando, aonde a gente tem um eixo de mobilidade, de transporte coletivo, de bicicleta, onde, né, flui melhor a mobilidade, porque a gente colocar prédio em tudo que é canto. A gente começa a colocar prédio lá na periferia, um monte de população que vai morar lá e provavelmente vai precisar do centro, como do comércio e serviço. A gente vai ter, né, uma dinâmica muito complicada de cidade organizada a partir dessa forma. Né? Então, o que a gente fala da mobilidade é tentar integrar essas coisas, né, essas lógicas da caminhabilidade, da calçada, do transporte coletivo, a como que a cidade organiza, né, onde pode construir, onde é que não pode construir, onde é que pode verticalizar e onde é que não pode verticalizar. Aqui alguns exemplos, né? Vocês veem, por exemplo, numa cidade, acho que a próxima cidade vai ter um pouco melhor esse aqui. Isso aqui, ó, essa imagem da direita aqui. Isso aqui é uma área comercial, com prédios e tal, e que o plano diretor pode, de alguma forma, orientar para que não é uma cidade, não é uma rua bastante agradável essa aqui? Né? O que tem de elementos agradáveis numa rua como essa? É uma calçada confortável, a gente tem uma parte da calçada que o comércio pode ter que colocar mesinhas, a gente tem essa parte aqui do prédio no térreo, que não é, por exemplo, uma parede cega ou um estacionamento, ele tem comércio, tem serviço, tem atividades, que provavelmente deve funcionar até 8, 10 horas da noite, que as pessoas têm segurança para transitar ali por conta disso. Então, é uma forma de
construção da cidade que torna muito mais agradável e interessante caminhar por ela. Né? E isso é papel de planejamento urbano. Por exemplo, o plano diretor de Florianópolis, estou trazendo exemplos ruins, mas vou trazer agora um exemplo bom de Florianópolis. O plano diretor de 97, por exemplo, ele permitia que as pessoas, que os prédios fossem de qualquer jeito, até incentivava que o térreo fosse de garagem. Que passava uma rua dessa aqui, era um monte de empena cega, né? Um monte de parede cega, que era tudo garagem no térreo. E às vezes era só muro com arame farpado em cima. Vocês imaginam uma rua como essa aqui sendo só isso. Chega às 6 horas da noite, ninguém mais passa, ninguém tem mais coragem de passar. Né? E aí o que ele fez, o plano diretor atual, né, de 2022? Uma das coisas boas do plano diretor. Olha, se o empreendedor colocar, por exemplo, a edificação para o comércio e atividades no térreo, tiver essa fachada aqui impermeável, com entradas e saídas, ele pode construir um pouquinho a mais. E que é um incentivo para ele ter uma fachada ativa no térreo. Né? Então é um benefício, ele ganha um pouco, mas ele traz um benefício para a cidade também. Né? Então parece uma coisa pequena, mas isso aqui traz todo o impacto na qualidade de vida das pessoas também. Então isso tem a ver com o plano diretor. Ou colocar, né, nas áreas informais também, né, eixos de mobilidade, criminalidade. Às vezes é mais difícil a população de baixa renda ter acesso a carro, a transporte coletivo, que é caro. Né? Não sei quanto é que é o custo aqui, mas lá em Florianópolis está R$8 o valor do transporte coletivo. Imagina uma família que tem que ir e voltar com 4 pessoas, 16 pessoas, vezes 4, R$72 por dia para a família para ir e voltar do trabalho do estudo. Vezes 20 e poucos, daí R$1.500, R$1.600. Para muitas famílias o transporte coletivo é proibitivo também. Né? Então, ter às vezes a possibilidade do transporte, né, por bicicleta, da caminhada, é uma forma das pessoas poderem usar a cidade e frequentar os diferentes espaços. Além dessa imagem clássica, né, o que significa aqui? As 3 imagens são 60 pessoas. Né? Aqui 60 pessoas no transporte público, no ônibus, 60 pessoas em bicicleta, 60 pessoas no carro. O que cada uma dessas soluções ocupa do espaço urbano? Vocês veem, né? Então, quanto mais a gente não quer demonizar o carro continua sendo importante, vai continuar sendo importante para Francisco Beltrão, mas a lógica, pelo menos, fala, quanto mais a gente incentivar o transporte individual, mais estrutura a gente vai criar e mais o uso induzido do carro. Mais as pessoas vão achar que a única solução que a gente tem é ter carro. E numa cidade de Francisco Beltrão não é a realidade. Hoje é uma cidade que ainda, né, ela é próxima, né, ela tem uma escala que ainda é boa, né, para caminhar para o transporte coletivo. E aí só para a gente ter uma ideia, porque o carro ele ocupa o espaço na garagem de casa, ocupa o espaço na estrada que ele trafega e ocupa o espaço no estacionamento que ele chega. Então a gente, por cada carro que tem, a gente multiplica por 3 áreas dele. Né? Então, e cada carro ocupa basicamente o tamanho do quarto, né? Quase 10, né? 12 metros quadrados por vaga de estacionamento, um quarto aí 7, 8, 9 metros quadrados. Então só para ter ideia do quanto de área que a gente gasta para esse tipo de solução. Não estamos demonizando o carro necessariamente, mas a gente refletir um pouco sobre o que significa isso na cidade. E aí essa é a quarta e última questão. Como é que vocês avaliam as condições de mobilidade para esse padrão, quais são os principais problemas, né, quais são as qualidades que a gente tem, o que a gente precisaria trabalhar em relação a isso. Então são esses 4 temas que a gente tem, e tem a possibilidade de vocês dentro do grupo discutir, né, escolher um quinto tema para discutir. A gente trouxe alguns outros temas, saneamento, participação social da população, né? O conceito está representativo, não está representativo, o que vocês acharem importante sobre participação, sobre espaços públicos, sobre patrimônio, sobre habitação, regulação fundiária. Né? Então são outros temas, a gente escolheu 4 que nos pareceram aqueles mais prioritários. E a ideia agora é a gente dividir, acho que vocês acho que vale a pena 3 grupos, né, Carol? Tu acha? Acho que sim, né? E aí a gente vai dar uma folhinha, e a ideia é que vocês discutem dentro do grupo quais são a percepção que vocês têm sobre esses 4 temas. Vocês não precisam discutir os 4 temas. Pode escolher um, pode escolher 2, pode escolher os 3, pode falar dos 4, pode escolher um outro que tem aqui, mas aquilo que o grupo considera relevante. E tentar priorizar 5, né, problemas ou 5 qualidades que vocês consideram relevantes para o plano diretor levar em consideração sobre isso. Tá? O que eu vou fazer é dar um número para cada um. Acho que o pessoal do público talvez não vai participar, acho que eu vou dividir em 2 grupos só, né? Acho que é melhor 2 grupos, acho que funciona bem. Tá? Eu vou dar o número 1 para não ter panelinha, para você já estar tudo no grupo, vou dar o número 1 e 2, daí a gente reúne o grupo 1 aqui e o grupo 2 ali, a gente faz uma rodinha, vocês têm daí 40 minutos para discutir, depois a gente volta aqui e faz uma apresentação dessa discussão. Pode ser? Tá? Então eu vou dar o número 1, vai ter que sair? Então tá, 1, 2 aqui para ti, 1, secretário, vai sair também? Então, nossa, esqueci seu nome. Dalcício, número 2, número 1, 2, número 1. Não vai participar? Número 1,
2, 1, 2, 1. Então, a senhora, 2 para o senhor, quem se vai junto aí? 1, 2, 1, 2. Tá? Então, um aqui, os dois aqui. Tá? Ele vai ter uma opção. Tudo bom? E aí,